esportems.com.br. Fernando Blanc. Uma ótima noite para você, Thiago, os amigos ligados na Rádio Esporte MS, na RWR e de tudo um pouco, nesta noite aí de terça-feira, 12 de maio, hein? Thiago, a minha primeira participação vai ser sobre as máscaras que a Prefeitura de Campo Grande está distribuindo, as máscaras de tecido à população nos terminais de transporte coletivo. Dia 4 entrou em vigor a obrigatoriedade do uso de máscaras para os usuários do transporte coletivo em Campo Grande. O decreto foi publicado no último dia 30, numa quinta-feira, no Diário Oficial do município, como uma medida de prevenção à transmissão do novo coronavírus. A máscara, conforme o determinado pela legislação municipal, poderá ser descartável, reutilizável ou de fabricação caseira. Segundo o prefeito, as máscaras que vão ser distribuídas à população nos terminais estão sendo fabricadas por costureiras que foram contratadas temporariamente pelo município. A produção está sendo feita nas incubadoras municipais. Elas farão 12 mil peças por dia. Trade diz que conta com a ajuda da população e dos motoristas do transporte coletivo para fiscalizar o cumprimento do decreto que determina a obrigatoriedade das máscaras no transporte coletivo. Ele disse que motoristas dos ônibus, por exemplo, estão autorizados a desligarem os veículos e não saírem dos terminais se todos os passageiros não estiverem com máscaras. Está aí, portanto, Thiago, o decreto municipal obrigando usuários de transportes coletivos a usarem máscaras e a prefeitura confeccionando e distribuindo máscaras à população. Eu tentei entrar em contato com as autoridades municipais, até com o prefeito Marcos Trade, para perguntar o seguinte, Thiago. Desde o início da pandemia, estão faltando kits de EPIs e máscaras para os profissionais da saúde que estão utilizando esses kits e EPIs que são doados para esses profissionais. E aí a pergunta é óbvia, né? Se a prefeitura está fabricando máscaras para a população, vai fabricar máscaras também para os profissionais da saúde, do sistema de saúde do município, a CESAL? Tentei falar com o secretário municipal da saúde, não tive resposta. Com a comunicação do prefeito, não tive resposta. Com o próprio Marcos Trade, não tive resposta. Só um secretário me respondeu. Ele disse que a prefeitura também fabricará e distribuirá máscara para os profissionais da saúde. Mas esse secretário disse que ele não poderia falar sobre esse assunto, que não é do seu domínio, e sim me passou a quem de direito, mas a quem de direito não atendeu as minhas ligações, Thiago. Daqui a pouco eu volto, Thiago, falando sobre o absurdo que é o Enem ser realizado este ano. Desde segunda-feira, as inscrições estão abertas e já 1.400.000 candidatos já fizeram a sua inscrição para o Enem deste ano. Daqui a pouco eu volto com isso, tá bom, Thiago? esportems.com.br. Fernando Blanc. Muito bem, Thiago e amigos, volto aqui para falar sobre mais um ato do desgoverno do Jair Bolsonaro, agora do Ministério da Educação, que tem como titular da pasta esse Abraham Weintraub. Poderia ser qualquer coisa, menos ministro da Educação. Ele entende de qualquer coisa, menos de educação. Entende de preconceito, de xenofobia, mas de educação ele não entende. E garantiu a realização do Enem deste ano, Thiago. E ainda concedendo mais de 1 milhão de isenções para a taxa do Enem 2020. As inscrições começaram ontem, segunda-feira, e já até
hoje já passou a casa de 1.400.000 inscritos para o Enem de 2020, que terá duas modalidades, presencial e também a prova à distância digital em algumas localidades. E o Abraham Weintraub vai contra, tudo o que está acontecendo no mundo. Ele esquece que tem uma pandemia de coronavírus e como vai realizar esse Enem, ele vai desacatar a ordem do STF que garantiu aos estados e municípios ações para combater o coronavírus. E agora tem um decreto que saiu há pouco do Jair Bolsonaro, colocando como salões de beleza, academias como atividades essenciais e para ser abertos. Aí ele está passando por cima de uma legislação federal que o próprio Supremo disse que os estados e municípios, quem tem a função e o direito de decidir o que fazer neste caso de pandemia. E o Bolsonaro disse que quem não quiser vai à justiça, mas pelo leigo que eu sou, o Supremo já garantiu isso aos estados e municípios. Mas a questão é que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, confirmou que terá o Enem de 2020. Os exames estão marcados para os dias 1 e 8 de novembro em versão impressa e 22 e 29 de novembro na versão digital. As inscrições que começaram ontem vão até o dia 22 de maio, até o dia 22 deste mês. Eu quero saber como que vai fazer essa versão digital, que nem todos os estudantes têm acesso à internet, a computador. E com isso, Tiago, algumas entidades estudantis, como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade que representa os estudantes universitários do Brasil, e a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, que representa os secundaristas, entraram com um pedido de liminar solicitando o adiamento do Enem no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O mandato de segurança das entidades foi protocolado ontem. O documento cita o prejuízo de milhares de estudantes que estão impedidos de estudar e se preparar para as provas em razão do isolamento social promovido pela pandemia do Covid-19, Thiago. E ainda as entidades lembram que eventos como as Olimpíadas de Tóquio foram adiados por conta da pandemia, fato que só tinha acontecido antes, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Além disso, as entidades lembram também que muitos estudantes brasileiros, especialmente os pobres e os estudantes de escolas rurais, não têm acesso à internet de forma satisfatória para estudar para as provas que estão previstas para acontecer em novembro deste ano. Enquanto isso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, segue afirmando que a prova não será adiada. Nas redes sociais, estudantes e celebridades como a apresentadora Maísa e a atriz Marina Rui Barbosa pedem o adiamento do Enem. Tiago, é mais um ato de um governo que está num completo desgoverno. Para que manter a data do Enem? Por que não adiar? Conversando com as autoridades de saúde, a previsão otimista de o novo normal voltar será lá para setembro, mas já tem alguns especialistas falando que só em novembro que pode voltar um novo normal, que essa curva transcendente. Será que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem uma bola de cristal que em novembro tudo já passara e tudo estará normal para fazer a prova e todo mundo poderá se aglomerar? Se até o ministro Barroso, do Superior Tribunal Eleitoral, está pensando em adiamento das eleições, mas é um complicador, porque para adiar as eleições precisa ser de uma PEC, caso que o Enem não, é só baixar uma portaria. É mais um ato ensandecido de um governo ensandecido que prefere vender a alma para salvar os filhos. Daqui a pouco eu volto, Thiago, para falar sobre o assunto que está em voga, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os atos dele praticado, já cabe uma instalação de impeachment no Congresso Nacional ou não? E para isso eu converso com a doutora Luísa Ribeiro, ela que é advogada e especialista em direito constitucional. Thiago, daqui a pouco eu volto. esportems.com.br